Alunos do sexto ano, nós já chegamos na semana 2 do último PET, do PET 7. E nós vamos continuar com o assunto grandezas e medidas. A gente já viu o tutorial, vamos agora então corrigir as atividades da semana 2. Vamos lá? Na atividade 1, ele fala que André comprou um terreno e vai construir uma casa e ele fez o esboço, uma planta baixa aqui para essa construção e ocupando todo o terreno. E esse esboço está representado no desenho aqui e em que as medidas, todos os ângulos aqui são de 90 graus e as medidas estão em centímetros. Aí ele fala que a parte em branco vão ser 2 jardins e essa parte em cinza vai ser a construção da casa. Aí ele pergunta, quanto mede a área em centímetros quadrados reservada para a construção da casa? Bom, eu acharia mais interessante resolver a B, a C e a D, e depois ficava facinho a A. Mas como ele pediu primeiro a área da casa, vamos fatiar isso aqui, porque eu sei achar a área de retângulo, né? Então, eu vou fazer um aqui, outro aqui, dividir em 3 áreas, tá vendo? Área 1, área 2 e área 3. A primeira área aqui, ó, eu tenho 3 por 3, então a primeira área são 3 vezes 3, 9. A segunda área eu tenho 4 por, se eu somar aqui, ó, 3 mais 7, ou se eu somar 8 mais 2, eu vou encontrar 10, então 4 vezes 10, 40. E a terceira área aqui eu tenho 3 por 8, então área 3, 3 vezes 8, 24. Agora eu tenho que pegar e somar essas 3, né? 9 mais 4, 13. 3 vai 1. 4 mais 2 mais 1, 7. Então, eu achei que a área da casa é 73 centímetros quadrados. Aí, na letra B, ele pergunta, quanto mede a área do jardim maior? Então, esse jardim de cima aqui, o jardim maior, são 7 vezes 3, 21. 21 centímetros quadrados. Na C, a área do jardim menor, esse outro aqui. Então, vai ser 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Quanto mede a área total do terreno? Aqui, o terreno tem 10 por 10, são 100 centímetros quadrados. E que forma geométrica tem o terreno? O terreno é um quadrado, porque ele tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Na 2, fala que Joana construiu 2 sólidos diferentes. O sólido A, com cubos de madeira. O volume do cubo de madeira mede 1 centímetro cúbico. A quantidade de cubos que Joana deve retirar do sólido B para que tenha a mesma medida do volume do sólido A é igual a. Então, aqui, ó, ela vai ter que tirar o quê? Vai ter que tirar toda essa fila aqui, ó. Então, ela tirando essa fila, ó, 1, 2, 3. Tirando esses 3, ela vai ficar assim, não vai? Aí depois, só que ela tem que tirar mais 3 aqui e esses 3 daqui de baixo, não é? Então, aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela tem que tirar para ficar assim. Ou então, você pode pensar assim, ó. Ela tem aqui 1, vai ter que tirar esses 2 de 2 vezes 3 de cima e esse aqui, né? Então, cada um ali tem 3, então vai ser 3 vezes 3, ela vai ter que tirar 9 cubos. Na 3, ele fala que a pilha de blocos foi construída usando bloquinho igual a esse. Então, bloquinho de 10 por 20 por 8. Então, e ele tem esse total de bloco e ele quer o volume da pilha em centímetros cúbicos. Aqui está tudo em centímetros, então eu vou achar o volume já direto em centímetro cúbico. Então, o volume de cada bloquinho vai ser, ó, 20 vezes 8 vezes 10, 1.600 centímetros cúbicos. É a resposta? Não, porque quantos bloquinhos eu tenho iguais a esse aqui na pilha? Eu tenho aqui, ó, 2 blocos assim, 4 blocos aqui de largura e 5 blocos de altura. Então, eu tenho um total de 5 vezes 2 vezes 4. Eu tenho um total de 40 blocos. Então, 40 blocos eu vou multiplicar por 1.600. Eu posso multiplicar só 16 vezes 4. 24 vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6.
64. E acrescentar esses 3 zeros que eu deixei para trás aqui. Então, 64.000 centímetros cúbicos, letra D. Que no quarto do Leandro existe 20 pacotes retangulares de folhas de papel. As medidas de cada pacote são, então vamos fazer um pacote aqui, ó, 8 centímetros de largura, 25 centímetros de altura e 15 centímetros de comprimento. Então, é um bloco de 8 por 25 por 15. Ele deseja colocar todas as folhas em uma caixa só retangular. Então, ele fez alguns cálculos. Então, percebam que mesmo tirando as folhas do pacote, o pacote tem que ter ou pelo menos as dimensões do papel, ou se for maior, tem que ser proporcional a esses 25 e esses 15 aqui, né? Porque aqui, ó, a quantidade de folhas, então isso aqui eu consigo diminuir por qualquer valor, mas o outro não. Então, de cara, eu elimino essa alternativa aqui, ó, porque aqui, ó, não tem nenhuma dos valores, nenhuma das dimensões que tenha 25. Então, já não dá para ser essa. Eu poderia montar também, tentar montar lá os bloquinhos, mas levaria muito tempo, né? Então, eu vou fazer o quê? O mais rápido para a gente fazer os cálculos é a gente achar o volume de cada bloquinho, né? 25 vezes 15 vezes 8, eu vou achar que é 3.000, multiplicar por 20, que é a quantidade de pacotes que eu tenho, e vou achar 60.000 centímetros cúbicos. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Esse aqui eu já tinha feito, porque eu fiz como exemplo aqui, ó. Amontoei, aqui tem 10 pacotes só, né? Aqui dá 30.000 se eu multiplicar. Se eu multiplicar aqui, aí sim, dá 60.000. E o último de baixo dá 50.000. Então, a resposta correta aí, no caso, é a letra C, né? 60 vezes 50 vezes 20. Agora aqui, ó, a letra B eu passei rapidinho, porque senão o vídeo ficava com mais de 15 minutos. Mas para vocês verem que ia ficar bem mais difícil a gente testar assim. O mais fácil é fazendo um cálculo mesmo. Na 5, ele fala que a professora pediu que os alunos relacionassem um metro quadrado com seus múltiplos e submúltiplos. E veja abaixo a resposta de 4 alunas. Então, vamos ver a escala. Quando a escala tinha aqui, ó, simplesinho, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, a gente ia de um para o outro, multiplicando por 10 ou dividindo por 10, conforme estava voltando. Só que agora está ao quadrado. Se está ao quadrado, esse 10 vai ficar ao quadrado também. Então, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, a gente vai multiplicar por 10 ou dividir, vai multiplicar por 100 ou dividir por 100. Então, Ana fala que 1 metro quadrado é igual a 1.000 decímetros quadrados. Então, aqui, ó, de metro quadrado para decímetro quadrado, a gente vai multiplicar por 100. Ela multiplicou por 1.000. Então, ela, em vez de ela acrescentar 2 zeros, ela acrescentou 3. Então, ela tem um zero a mais. Não, tá errado. Depois, a Eva, ela falou que 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, metro quadrado, acrescento 2 zeros para decímetro, 2 zeros para centímetro. Ela tá certinha. Depois, a Laís falou que 1 metro quadrado vai ser, aqui, ó, 1 milhão de milímetros quadrados. Então, aqui, ó, ela acrescentou, ó, 2 zeros de metro para decímetro, mais 2 de decímetro para centímetro, mais 2 de centímetro para milímetro. Tá certinho. E a Lia? A Lia, ela falou que 1 metro quadrado é 0,00001 quilômetro quadrado. Então, aqui, ó, de metro quadrado, voltar para decâmetro, eu teria que pegar a vírgula, estava aqui, ó, depois do 1. Eu tinha que voltar 2 casas. De decâmetro para hectômetro, mais 2 casas. De hectômetro para quilômetro, mais 2 casas. Então, a vírgula ia ficar aqui na frente do zero. Faltou um zero aí, né? Então, a Lia não acertou. Então, quem acertou foi só a Eva e a Laís.
Na 6, ele fala que na figura estão representados dois quadrados de mesmo centro e algumas de suas medidas. Então, tem aqui, ó, medida em centímetro, em metro, em decímetro e em centímetro de novo. Ele fala, sabendo que 0,1 metro é 1 decímetro, a medida da área do quadrado colorido de cinza, esse quadrado de dentro, em decímetro quadrado. Bom, como ele quer a área em decímetro, eu vou passar tudo para decímetro. Então, aqui, ó, os 50 centímetros de decímetro de centímetro para decímetro, eu tiro uma casa. Então, isso aqui vai ser igual a 5 decímetros. 0,5 metros. De metro para decímetro, eu multiplico por 10, quer dizer, eu ando uma casa. Aqui também vai ser 5 decímetros. Essa aqui já está em decímetro. E aqui, 50 centímetros, volto uma casa, é a mesma coisa do outro, 5 decímetros. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu quero a área do quadrado de dentro. Então, eu tenho que tirar o de fora, né? O de fora vale quanto? Esses triângulos de fora aqui, ó, eu posso tirar eles e montar um retângulo aqui, ó. Eu vou tirando, eu montaria um retângulo como? Aqui, ó. Eu montaria um retângulo com 5 decímetros e 5 mais 5, 10 decímetros. Então, teria 50 decímetros quadrados. E o de fora tem quanto? O de fora tem também 100 decímetros quadrados. Então, 100 menos 50 é 50. Então, letra B. Na 7, ele fala que no mês de março, a leitura de um hidrômetro foi 1.950 metros cúbicos. E no mês de abril, 2.070 metros cúbicos. Nesse período, o consumo em decímetros cúbicos foi de... Então, como é que eu calculo aí? Ó? Eu tenho essas duas medidas em março, 1950, em abril, 2070. Ele quer o consumo em decímetros cúbicos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o consumo vai ser a continha de menos. 2070 menos 1950. Aí, ó, 0, 7 menos 5, 2. Aí, 20 tira 19 é 1. Então, eu achei 120 metros cúbicos, tá? Em metros cúbicos. Mas ele quer como? Ele quer em decímetros cúbicos. Então, vamos lá. Decímetro cúbico. Para cada casinha, eu vou andar 10 ao cubo, que é 1000. Então, eu vou multiplicar, ó, de metro para decímetro, eu vou multiplicar por 1000, vou achar 120.000, que é a letra D. Na 8, fala que geralmente empresas de alimentos possuem grandes armazéns para acondicionar seus produtos. Uma cooperativa de produtores de açúcar possui 0,5 hectômetros cúbicos de açúcar no início do ano. A cooperativa vendeu metade do estoque. A medida do volume, ela vendeu metade, né? E ela quer a medida do volume em metro cúbico de açúcar vendido foi igual a. Então, eu quero saber metade de 0,5 hectômetro em metro cúbico. De hectômetro para metro cúbico, aqui, ó, eu vou andar 3 casas, mais 3 casas. Eu tenho que andar 6 casas. Então, eu vou pegar o 0,5, vou sair uma casa é o 5, aí eu tirei a vírgula, aí mais 5, e acrescento 5 zeros. Então, eu vou achar 500.000. Mas é só metade. 500.000 dividido por 2, 250.000, letra D. Então, com isso, a gente terminou e brilha lá. Não esqueça de corrigir e postar a sua atividade. Eu estou aguardando. O professor também. Até semana que vem.